E aí, pessoal, beleza? Tem um tempo que eu não tô fazendo uns vídeos aí pra vocês, mas a gente tá voltando e eu queria hoje falar uma coisa muito interessante que Deus me mostrou na Bíblia. Queria passar isso pra vocês porque eu acho que é algo muito comum. Eu já venho falando sobre isso em alguns vídeos anteriores, sobre esse tipo de assunto, né? Então, o versículo que a gente vai ter como base hoje vai ser Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, esse versículo me fez lembrar sobre algo muito interessante, que é a normalidade que existe no nosso meio hoje de se esconder quando nós cometemos um pecado, quando nós nos afastamos de Deus. A gente se envergonha e por isso a gente se esconde de Deus com medo dele. Só que eu achei muito interessante o seguinte, porque aqui vai falar assim, ó: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então, o medo de Adão era de Deus ver a vergonha dele. E na Bíblia a gente sabe que a nudez, a vergonha, ela está representada ali como pecado. E é muito... Nossa, foi algo tão interessante porque é o seguinte: Adão estava com medo de Deus ver a sua nudez, a sua vergonha, o seu pecado. Só que é tão interessante você pensar que Deus já tinha acesso à nudez de Adão. Deus já viu a nudez de Adão. Quando Deus fez ele já sabia quem Adão era, o que Adão ia fazer, e mesmo assim ele já andava com Adão, já tinha um relacionamento com Adão, tendo acesso a essa nudez, tendo acesso, sabendo quem ele é. Então, o que eu quero passar é o seguinte, que quando nós pecamos, Deus não se afasta da gente. Somos nós que se afastamos de Deus, e Deus, além de quando nós pecamos não se afastar de nós, ele tem a disponibilidade de andar em direção a nós, sabendo o que nós fizemos. Ele ainda faz todo o processo conosco. Ele não nos livra das consequências dos nossos pecados. Eu não estou te falando que, não, você peca, tá tudo bem, Deus tá de boa com você. Não. Se você peca, vai ter consequências dos seus pecados, mas Deus passa por essas consequências com você. E eu vou estar falando tudo isso, né, mostrando nos versículos, mas o que eu quero dizer é que Deus, essa mensagem de hoje é para mostrar o quão Deus é amoroso, sabe? Porque ele viu o pecado de Adão, ele já tinha acesso, ele amou Adão mesmo assim, e a gente vê que mesmo depois que Adão, né, ele é expulso do jardim e tudo mais, porque isso é uma consequência, Deus passa por essa consequência com ele. Deus cobre a vergonha dele, né, a nudez. Ele traz a solução para o problema de Adão, para o pecado de Adão. Ele trouxe a solução, e isso joga lá para frente as intenções de Deus, que era trazer o Cristo para nossa salvação, porque na Bíblia fala também que Cristo morreu antes da fundação do mundo. E Deus já via isso, já tinha tudo planejado. Mas enfim, vamos lá para o que eu quero dizer. Então assim, Adão diz estar com medo de Deus, pois estava nu. Quantas vezes a gente se afasta de Deus após um pecado, após uma queda, porque a gente tem esse sentimento de medo do que Deus vai fazer, do que Deus vai pensar, e isso nos faz afastar de Deus com esse sentimento, por causa desse sentimento de medo. E isso é uma estratégia do inimigo, porque em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, esse versículo fala que não nos foi dado um espírito de medo, mas sim de poder, amor e equilíbrio.
E esse espírito, ele vem quando você confessa a Cristo como o único Senhor e Salvador, você crê na ressurreição de Cristo, com isso você é justificado e tudo mais. Então, o espírito que nós temos é um espírito de poder, amor e equilíbrio, não é um espírito de medo. Então, a gente vê aqui no versículo 10, que Adão, ele peca e reconhece a sua nudez e então ele se esconde. E quando ele se esconde, ele procura folhas de figueira para se esconder. Então, isso mostra assim que o que não foi suficiente para esconder a nudez, né? Não foi suficiente para esconder a nudez de Adão. Então, esse versículo eu acho muito interessante, é o versículo 7 que fala sobre isso. Que fala, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, eu acho que é muito comum que quando nós pecamos, a gente tenta resolver com o nosso jeito. A gente tenta resolver com métodos humanos que a gente acha que vai funcionar. E é muito interessante isso, cara, porque Adão tentou se cobrir da sua maneira, do seu jeito, com o seu trabalho de achar as folhas, juntar as folhas e se cobrir. Só que esse trabalho não era suficiente. Então, a solução que Deus trouxe para cobrir o pecado, a vergonha, a nudez de Adão, foi o que? O sacrifício de um animal, e através desse sacrifício ele pegou a pele do animal e cobriu Adão. Então, Deus já estava demonstrando a remissão dos pecados através do sangue. E aquele sangue, esse sacrifício que aconteceu para Adão foi só para cobrir, né? Mas o sacrifício de Cristo, ele não só cobre, como ele apaga os pecados. Então, o meu intuito aqui é passar quão Deus é amoroso com a gente, para que a gente possa perder esse sentimento, esse sentimento de medo, porque lá em Romanos 5:8 fala que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus amou a gente, né? Tanto que ele entregou seu filho por nós. Isso a gente sabe, né? João 3,16. Só que o que as pessoas não pensam é o seguinte: Deus amou a gente dessa forma, de entregar o filho dele, quando a gente ainda era pecador. Ele amou a gente na nossa pior condição, ou seja, na nossa pior condição, ele amou a gente tanto que entregou Jesus. Quanto mais agora que a gente se arrependeu, tem Cristo como nosso sacerdote para nos remir dos nossos pecados, ou seja, nós estamos justos diante de Deus através de Cristo. Então, quanto mais Deus vai nos amar, ou seja, vai nos abençoar agora por causa dessa justificação. Então, não faz sentido nós termos medo de Deus depois disso. Nós temos que ter confiança na justificação, que não é por obras, não é porque a gente faz, então a gente não deve se orgulhar, mas a gente deve ter confiança na justificação de Cristo. E não ter medo. Quando eu digo medo, eu não falo que é para você pecar deliberadamente sem medo. Eu não falo que é para você não ter temor de Deus. O que eu tô falando é que se viermos a cair, nós temos advogado. Em 1 João, algum João aí fala isso. Então, assim, quando a gente peca, não é Deus que se afasta da gente. Somos nós que damos um passo para trás e nos afastamos dele. No versículo 10 fala: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Só que Deus, já sabendo que Adão tinha pecado, Deus vai até Adão depois do pecado. Deus anda até Adão. Deus procura Adão, mesmo na sua queda. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem, perguntando: onde está você? Então, quando pecamos, somos nós que nos afastamos e Deus ainda está disponível, ainda está com o coração desejando chegar até a gente. E mesmo depois que pecamos, né, Deus não nos livra da consequência, porque Adão foi expulso do jardim, essa foi a consequência do pecado dele. Mas no versículo 21 diz, que é o que eu quero dizer aqui,
Mesmo que depois que a gente peque, não é o fim. Deus ainda vai passar por esse processo com a gente. Ele vai dizer, versículo 21 desse mesmo capítulo 3, fala: o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, assim, para ter uma roupa, uma vestimenta de pele, é necessário que tenha um sacrifício. E Deus estava ali resolvendo a situação, ajudando Adão a passar pelo processo, desse processo de pecado que ele passou, trouxe a solução para ele, que foi o sacrifício de um animal para fazer a roupa de pele. E como eu falei, isso já joga lá para frente a questão de Cristo. Então, assim, pessoal, o que a minha intenção de passar esse vídeo para vocês, de usar essa mensagem, é realmente assim, que possamos ir de encontro a Deus e não fugir dele, né? Que a gente possa confiar no seu amor, sua bondade e justiça, que vem de Cristo, né? E se ela vem de Cristo, ela é perfeita, porque Cristo é perfeito. Então, em Hebreus 4,16, vai falar: aproximamo-nos confiadamente ao trono da graça. Então, a minha mensagem pra gente, né, porque isso serve para mim também, é que possamos nos aproximar confiadamente no trono da graça. Amém? Deus abençoe vocês.